Opa, tanana, intracelular, pois para se manifestar precisa se penetrar, né? Precisa penetrar numa célula, né? Seria o quê? Comensal? Não. Comensal é, por exemplo, um organismo que penetra em outro organismo ou em uma concha, por exemplo. Pepino do mar. Pepino do mar, o melhor exemplo. O pepino do mar, né? É um organismo que se penetra numa concha vazia. Então é um comensal. Certo? Comensal é aquele que não traz nem benefício e nem malefício, mas ele se esconde, se protege em algum organismo. A gente chama de comensal, uma relação, né? A gente chama de relação comensalista, né? Simbionte, o professor falou entre fungos e plantas. Bactérias, a gente tem umas bactérias que nos ajudam, né? Então a gente chama de uma relação simbiótica, né? Predador não, pessoal. Predador é o leão, né, que caça a hiena, a zebra lá, né? É o búfalo, entre outros, tá? Predador, então, é aquele que vai se alimentar de outro organismo aí, dentro de uma cadeia alimentar, tá? AD é a melhor resposta, né? Um parasita, porque ele entra dentro de um corpo, se instala, injeta o seu material genético, tá? E apesar de ser um parasita de um modo não muito convencional daquilo que vai se alimentar, né, do organismo, mas ele utiliza das fontes energéticas de uma célula animal ou vegetal, que a gente também tem vírus também para os vegetais, tá? Então ele se instala no organismo, acaba se multiplicando e se proliferando para outros organismos aí, beleza? Então a melhor resposta seria parasita. Como ocorre a nutrição dos fungos? Respondam aí. Ó, a melhor resposta que o professor daria, quem respondeu oxigênio, tá certo, tá? Mas a melhor resposta, inclusive que estava até na apostila, mas eu acho que da apostila tá muito simples, tá? Mas é ser heterotróficos. Então são seres aí que são heterótrofos, tá? Bom, a 8. Vou dar mais um tempinho também para vocês responderem. O que faz com que os fungos apareçam nos lugares mais indesejados? Vamos colocar umidade. 2. Restos. Lembrando, pessoal, quando é uma relação, pode ser simbiótica também, simbiontes, né? Quando é restos orgânicos vivos, né? Aqui, ó, vivos, é uma simbiose, né? Aí, como o professor disse, tá? São restos orgânicos vivos ou não vivos, tá? Vivos, eles trocam os nutrientes e os não vivos, eles decompõem o organismo. Vamos colocar só decompõe, tá? Meios de transporte. Que os esporos se espalham. Ficou claro agora, Yasmin? Meios de transporte, por exemplo, pode ser o ar. Vou colocar aqui o ar. A água, uma corrente de água, né? Pode ser uma mosca, pode ser um inseto, né? Pode ser um organismo vivo. Vou colocar organismo vivo. Organismo vivo, certo? Pode ser assim. Ar, água, organismo vivo. Pode ser uma mosca, pode ser um animal, tá? Que transporta esse fungo de um lado para o outro. Bom, a 9, pessoal, a 9, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o INPE, né? A sigla INPE. As queimadas, né? Contadas em julho de 2016, saltam de 104 para 864. Em 2019 a gente teve mais, tá, pessoal? Chegou a 1.146, parece 143, alguma coisa assim. O dado em 2019. Ano em que as geadas secaram os pastos antes do previsto. Isso daqui é um dado interessante, pessoal,
porque eles calcularam o número de queimadas, né? Por conta de uma geada. Então saltou de 104 para 864. Em 2019 a gente não teve tanta intensidade de calor. Então a gente conclui que foi uma ação do homem, né, que queimou mesmo a floresta. Tá? Enfim, o uso do fogo no manejo de propriedades rurais gera polêmicas. E técnicos advertem que essa prática, além de ser ilegal, degrada a vegetação e o solo. O IBAMA fiscaliza queimadas principalmente no centro-oeste, separar aqui, ó, centro-oeste, tá? E na Amazônia. A principal atenção deles aí é nessas duas regiões, tá? Campos Ardentes, Correio do Povo, né? Esse daqui é um jornal tirado lá, né? A página 47 dessa informação. Essa aqui é só uma legenda. Deixa eu tirar essa legenda, que aí eu mando para vocês certinho. Bom, tendo ideia do que o IBAMA faz e do que o INPE faz, que é monitorar, e o IBAMA fiscalizar, né? Se o povo está queimando, quem está queimando, né? As fazendas que estão queimando, etc. 1. Amazônia. 2. Cerrado. Então, temos aqui vegetação arbórea esparsa com raízes profundas, né? Qual que seria? 1 ou 2? Vegetação arbórea. Beleza, arbórea a gente tende a... É que não dei isso em aula, né? Mas tende a pensar que são árvores, né? São grandes árvores, né? Beleza, tá pensando certo. São grandes árvores, tá? Esparsa. Pessoal, esparsa. Vamos trocar por separadas, tá? Com raízes profundas, pessoal. Normalmente na Amazônia, né, não tem raízes profundas. Elas não precisam ir tão longe, né, para coletar água, uma vez que a Amazônia é úmida, certo? O cerrado já não é úmido, certo? Quem deu a apresentação de cerrado vai estar mais ciente de que a vegetação, né, elas são separadas e de raízes profundas. Poderia ter se confundido a questão da arbórea, somente isso, mas aqui se a gente for continuar, entender o enunciado, vai ver que esparsas, separadas, né, e raízes profundas faz parte do cerrado, tá? Árvores e arbustos com cascas grossas. E aí? Cascas grossas? Se a gente for olhar, pessoal, casca grossa é para proteger, certo? A proteção da casca evita a desidratação da árvore, certo? Pensa no jacaré. O jacaré fica lá no solo. Ah, mas o jacaré fica na lagoa, professor. Sim, o jacaré fica no lago, né? Na lagoa, lá no, na água, mas parte do que ele passa também é fora d'água. Ele é um animal lento e passa fora d'água. E ele consegue sobreviver fora d'água durante um bom tempo, inclusive, tá? Agora um sapo, né? Uma rã, né? Que tem uma camada... Normalmente não consegue ficar muito tempo fora d'água, não. Então o que acontece? Acaba vindo morrer. As árvores não é muito diferente. Árvores grossas e arbustos com cascas grossas, elas estão evidentes em áreas secas, né? Áreas secas são áreas de cerrado, pessoal. Vegetação arbórea densa. Opa, aqui é esparsa, né? E aqui já é densa. Densa é o quê? Um monte, né? Vou colocar como abundante, né? Abundante que seria o quê? Muitas, né? Vou colocar muitas também. Muitas, né? Dispostas. Dispostas o quê? Próximas. Dispostas, são muito dispostas. É a mesma coisa você perguntar para alguém, você está disposto a fazer algo por mim? É tipo, é a única pessoa que você está perguntando, né? Você pergunta, você está disposto a fazer algo? Porque está próximo a você. Uma pessoa está muito longe, uma pessoa que você não está tendo comunicação, ela não está disposta, ela está indisponível, certo? Uma pessoa disposta é que ela está de prontidão, certo? Pensa dessa forma. Da mesma forma é aqui, a vegetação densa, abunda muitas, né? Dispostas, próximas. Certo? Em diferentes estratos. Estratos é níveis, separações. Se a gente for ver a Amazônia, tem espécies que se comunicam umas com as outras, tá? Diferentes. Tem espécies da mesma espécie se comunicando umas próximas, mas tem espécies
diferentes também se comunicando ali, né? Diferentes estratos. Então a gente olha de cima e fala, nossa, uma plantação começa verde, de repente começa a ficar amarela e depois outra começa a ficar verde de novo, ou outra cor, etc. Certo? Então a gente vai falar que ela é presente na Amazônia, né? A gente vai observar essa vegetação na Amazônia, certo? Predominantemente. Bom, o predomínio de gramíneas recobrindo o solo. Se tem gramínea, pessoal, a gente começa a pensar que esse solo, né, esse ambiente, ele não tem muitas árvores altas. Se tem árvores altas, elas estão esparsas, separadas, porque possibilita da grama, né, crescer. Pensa comigo. O vegetal, qual que é a principal fonte energética de um vegetal? Não é o sol? Se não tem sol, não tem gramínea, que é mais baixas, né? Então, qual a melhor região que a gente vai observar essa característica? No cerrado, certo? Então tem gramíneas aí. Geralmente seco, tá? Um solo raspado, né? Mas também encontra-se gramíneas também nessa região. Bom, árvores altas com raízes tabulares, tá? Essa aqui, normalmente, pode confundir, porque tabular vem de... A pessoa pensa assim, tabular vem também de grosso, professor. Arbusto, uma árvore grossa, tabular. Uma árvore tabular. Árvores tabulares. Enormes. Olha só, tabulares. Observem a imagem, ó. Olha só que imagem linda, ó. Tabular. São raízes ali que fica rente ao solo, na superfície do solo. A gente consegue enxergá-las. Beleza, pessoal? Pessoal, ficamos por aqui, tá? Vou passar uns exercícios de casa para vocês. Anotem aí, ó. Vou mandar também isso aqui para vocês, tá? Mas na dúvida, anota aí, tá? Página 34 e página 35. Eu não lembro se o professor passou para vocês, mas fica aí como lição de casa, uma tarefa de casa para vocês aí, tá? Página 34 e página 35. Tarefa 5 e 6 também.